Beleza. Pessoal, então boa noite, né? Estamos começando hoje a nossa última aula da disciplina de Tecnologia das Construções 1. Então, na aula passada a gente conversou sobre essa parte aqui final, né? A gente finalizou a parte de cobertura em si e aí entrou aqui no último pedaço, que é conversar um pouquinho sobre esses aspectos que vão ficar aparentes ou que vão influenciar, né, na qualidade ali, na vida útil desses elementos de revestimento. Então conversamos um pouquinho sobre impermeabilização e sobre a parte de revestimento. O que faltou para a gente conversar, que é o que a gente vai falar hoje, é conversar um pouquinho sobre essa parte de pintura, de finalização ali da obra em si, né, e da sua entrega. Então, entender esses últimos aspectos para a gente ir lá desde o começo, parte de proposta, conversa em si, para toda a execução, para a gente chegar aqui nesse ponto de entregar a obra em si. Além da gente fechar essa parte aqui, né, pessoal, que vamos fazer agora no começo, eu trouxe para vocês a resolução. Deixa eu ir aprovando a galera aqui. Eu trouxe para vocês a resolução da atividade que eu passei anteriormente. Então, eu passei uma atividade lá na parte de elementos de vedação, né? Deixa eu recordar qual aula que era aqui. E aí, eu corrigi essas atividades, elas ainda não estão postadas, eu vou postar até o fim dessa semana. Até o dia 27, aí eu vou postar todos os trabalhos que eu tenho. E aí, né, eu corrigi esses trabalhos em si e eu fiz a correção deles. Então, para vocês terem a resolução completa, né, como que eu gostaria, né, que vocês tivessem trazido a informação, o que dá para vocês acrescentarem, até para vocês entenderem o formato que eu estou buscando nessa última prova, né? Lembrando que a última prova também é minha, é uma prova que vai ser montada por mim aí com essas duas últimas unidades, né? Além disso, a gente tem um último trabalho que está rolando, né? Então, é um trabalho o trabalho de manual de entrega, né? De boas práticas construtivas aí e com um finalzinho ali de utilização. Vou conversar um pouquinho sobre ele também. Eu mando o link, sim. Deixa eu mandar ali, mando sim. Eu sempre mando o link quando eu termino, tá, pessoal? Inclusive fica dentro do Teams, tá? Caso vocês tenham dificuldade de encontrar os vídeos, né? Fica aqui na conversa dessa disciplina em específico e fica também no YouTube. Então eu tô gravando em 2 lugares, né? Até para vocês terem acesso em uma segunda plataforma e tal, que às vezes fica meio complicado. E aí vocês podem encontrar por lá também, tá? Aí a gente vai conversar então agora sobre essa parte final, né, em si. Hoje a aula é bem mais tranquila, tá, pessoal? Provavelmente a gente vai acabar um pouco mais rápido e vai conseguir conversar um pouco mais, né? Então, conversamos aqui sobre os revestimentos, sobre os acabamentos em si e fechamos aqui. Então, a gente não entrou na parte de pintura em si, de finalização da obra. Então, nós vamos conversar sobre essa parte agora, né? Galera, qual que é o objetivo em si da pintura, né? Então tem sim um objetivo muito claro ali, que é essa parte visual, então de trazer um aspecto diferenciado, da gente trazer a coloração, né? Trazer até a textura de uma forma nova, né? Para conseguir trazer um aspecto, né, diferenciado para cada tipo de projeto, para cada tipo de cômodo, para cada local. Mas, além da gente ter esse aspecto visual da tintura, a gente tem o aspecto de proteção, tá? Então, quando vocês pensarem em pintura dentro da parte de construção, a gente não pensa na pintura como se fosse uma coisa decorativa. A gente pensa na pintura como um filme protetivo. Então, tanto as tintas quanto os vernizes vão estar ali gerando uma proteção nas superfícies aonde vai estar sendo aplicado contra a ação de agentes externos. Qual tipo de agente externo? O principal vai ser sim a umidade. Então, a gente viu ali na aula anterior a parte de impermeabilização, viu essa proteção em locais específicos que estão ali mais sujeitos, né, a essa ação da água. Eu falei para vocês que a água é muito legal, até que ela não é mais.
Então, a hora que a gente chega aqui numa obra finalizada, a gente não quer que essa água reaja com os meus componentes. E a pintura consegue fazer esse processo também de separação. Então, querendo ou não, vira um filme protetivo ali que separa a minha superfície desse contato direto com a água. Então, reduz, sim, a absorção de umidade. Além de reduzir a absorção de umidade, a gente retira esse contato com outros micro-organismos, que podem, por exemplo, gerar, né, o que a gente conhece por mofo, por bolor, ou alguma outra mancha, como as manchas brancas, que são as eflorescências. Então, a gente reduz muito essa possibilidade de acontecer um problema quando eu aplico essa camada protetiva. Todas essas reações, né, pessoal, que a gente está comentando aqui, a absorção de umidade, a parte do mofo em si, essas manchas esbranquiçadas que aparecem, que são as eflorescências, também são geradas pelo contato com água. Então, querendo ou não, a água entra muito aqui, né, nesse local de como que as coisas vão estar acontecendo, para que os micro-organismos ali que geram essa mancha escurecida, que é o mofo, estejam, né, se propagando dentro daquele local, eles precisam da presença de umidade para realizar essas reações. A umidade é um dos fatores aí primordiais para que isso aconteça. Além disso, claro, o acúmulo de sujeira. Então, querendo ou não, né, quando a gente tem uma superfície que é um pouco mais absorvente, a hora que a gente tem esse contato com sujeira, essa poeira vai ser absorvida e ela pode ir aos poucos manchando aquela superfície. Quando a gente coloca uma camada de tintura em si, a gente consegue reduzir esse contato, né? E reduzir o ponto de absorção em si, a quantidade de porosidade que a gente tem naquele espaço para estar segurando essa sujeira. E consegue limpar também mais facilmente. Então, forma uma superfície mais lisa, uma superfície fina, uma superfície que possibilita a limpeza mais facilmente do que uma superfície um pouco mais porosa, como seria o caso dos revestimentos ali de argamassa, por exemplo. Galera, esse filme de proteção, essa camada protetiva, ela vai ser formada tanto por tintas quanto por vernizes. Qual que é a diferença desses dois materiais? A diferença é que nas tintas a gente tem a presença do pigmento. Aqui, o pigmento vai dar o quê? A coloração que eu tenho. Então, com a presença do pigmento, eu vou ter a tinta. Quando eu não tenho pigmento, eu vou ter só resina, que aí vai dar o nosso verniz. Então, no verniz, a gente tem a resina e tem o solvente. O solvente vai evaporar nesse processo de secagem da resina e nós vamos poder ter algumas adições, né? Alguns materiais ali para melhorar a fluidez da tinta, melhorar a fluidez do verniz, né? Fazer com que ele fique mais fácil de ser aplicado. Já nas tinturas, a gente vai ter, sim, a resina, então ela sempre vai estar presente, né, nesse tipo de material. Nós vamos ter o solvente, então o solvente vai evaporar quando a gente realiza essa aplicação, por isso que a gente tem hoje as tintas à base de água, onde o solvente é a água, que não é um solvente tóxico. As tintas antigas já tinham solventes aí que soltavam, que a hora que evaporavam, né, eram gases que poderiam ferir o corpo humano em si, que são um pouco mais tóxicos. Então, precisa do equipamento de proteção para não estar respirando aqueles solventes em si. O solvente vai sumir, o que vai ficar vai ser a resina e o que vai ficar na tinta vai ser também o pigmento. Ele vai estar diluído aqui junto com a resina. E aí, obviamente, a gente tem diferentes tipos de aplicação, né? Então, hoje a gente pode aplicar utilizando o spray, podemos aplicar utilizando o pincel, utilizando o rolo, ou simplesmente fazendo uma camada ali, né, espalhada em si, né, fazendo um processo de espalhamento na superfície do local que eu quero proteger, ok? Não, a gente não precisa de camadas muito grossas ou de camadas muito repetidas, né? Então, camadas uma em cima da outra ali para conseguir ter uma proteção completa. Não precisa chegar nesse ponto. O que a gente precisa garantir, pessoal, na tintura em si, é principalmente a aderência. Então, se eu estou garantindo que o meu material está sendo aderido àquela superfície, que ele vai conseguir se manter conectado com a superfície,
beleza, aí eu vou ter uma camada de proteção durável. Então não está tão relacionado com a espessura da tintura em si, né, ou quantas camadas de tintura que eu estou colocando, mas com a conexão que vai ter ali com a base. Tendo uma conexão boa, tendo uma aderência legal, a gente vai conseguir fazer com que essa camada de pintura aí proteja aquela superfície por bastante tempo e que ali não tenha um espaço para a entrada de água, por exemplo, ou de algum micro-organismo. Quando a gente vai escolher as tintas, nós vamos escolher o quê? Pelo quê, né, meu povo? Vamos escolher dentro das possibilidades que eu tenho na minha região, dentro, né, do que os meus funcionários já trabalham, já conhecem, e também, hoje em dia, cada vez mais, pensando nessa questão da saúde. Então, querendo ou não, as tinturas antigas que a gente tinha, elas tinham alguns solventes que eram tóxicos, né? Deixa eu pegar uma parte do meu material aqui, que eu falo só de tintura, para eu pegar de exemplo. Tintas e vernizes, aqui. Os solventes. Então a gente tinha, deixa eu puxar ela aqui. Não preciso fazer isso. Peraí. Ó, em relação aos solventes, então ele vai ser um veículo volátil, ou seja, ele vai sumir depois que a gente faz a aplicação. O que vai ficar é a resina e o pigmento, se tiver. E aí ele pode ser feito de água, então o solvente pode ser em água, ou ele pode ser alguns compostos orgânicos, e aí entram o álcool, a acetona, o xilol, a água ras, e esses compostos orgânicos, pessoal, quando eles evaporam, eles liberam alguns gases que são tóxicos para o ser humano. Por isso que a gente precisa o quê? Utilizar máscara na hora de fazer a realização da pintura. Isso é um EPI básico para proteger o funcionário em relação a esses solventes, tá? Cada vez mais a gente está aos poucos substituindo, né, essas tinturas que têm esses solventes com composto orgânico pela base de água. Pessoal, faz diferença na hora da aderência, na hora da aplicação, na hora do resultado em si? Não, tá? É só o solvente, esse solvente vai sumir. O nosso objetivo, utilizando a base com água, é ter um solvente que não seja agressivo, tá? Então, em relação à durabilidade, mas a tintura com os compostos orgânicos é melhor. Não, não é, tá? Isso é uma evolução de pesquisa do material mesmo. Então não tem por que hoje vocês não optarem pela base de água para trazer essa segurança em si, né, para quem está aplicando o material tintura. E aí, nós vamos trabalhar, claro, com a facilidade de aplicação. Então, nós temos alguns tipos diferentes de tinturas e de metodologias para aplicar. Capacidade de nivelamento, então tem algumas tinturas aí que a gente consegue fazer algumas camadas e aí consegue fazer um nivelamento ali da superfície, alguns vernizes também, né, para fazer proteção de pisos de madeira, de móveis de madeira também. Então consegue trabalhar aí para fazer um nivelamento e ter uma camada homogênea, né, em si. Poder de cobertura e rendimento, então aqui que fica um dos focos principais relacionados com orçamentação, né, pessoal? Qual vai ser o rendimento dessa pintura? Poder de cobertura e o seu rendimento, então quanto que uma lata vai render ali para a gente conseguir realizar a pintura daquele local. Esse é um dos pontos principais para a gente estar se atendo. Tempo de secagem, então hoje em dia, né, quando a gente tem diferentes tipos de solventes, esse tempo de secagem vai mudando, e aí o tempo de secagem vai ser esse tempo para evaporar o solvente e para que fique ali aderido à superfície só o pigmento e a resina, ou só a resina, no caso do verniz. Então, o tempo, sim, pode ser uma coisa que a gente precisa levar em consideração, né? Se eu preciso de um tempo de secagem mais rápido para finalizar a minha obra e já colocar, né, os móveis, fazer as finalizações, eu vou escolher uma tintura que seque um pouco mais rápido. Se eu não preciso, eu não vou, né? Então, eu posso escolher dentro das opções comerciais que a gente tem disponíveis. Além disso, a tintura não deve sedimentar, então o pigmento, o material pigmento é um material em pó, certo? Deixa eu pegar o pigmento aqui também. Aqui. Ó.
O pigmento é um material em pó, são partículas super finas que vão entrar ali e serem diluídas junto com a resina e com o solvente. Então, pode acontecer em algumas tinturas da gente ter um pigmento, né, ou um pouco mais grosso, ou que não tenha sido diluído da maneira correta, e esse pigmento vai ter a tendência de sedimentar, de descer para baixo, e não ter, né, uma mistura completa da tintura. Por isso que quando a gente vai fazer esse processo inicial, né, de abrir uma nova lata de tinta e tal, e iniciar a pintura, a gente precisa fazer a movimentação das partículas ali dentro, precisa mexer, literalmente, para fazer essa renovação ali da diluição. Não quer dizer que uma tinta nova, né, é ruim e vai acabar sedimentando de uma maneira que não vai funcionar. Não é isso, vai funcionar sim. O que a gente não pode ter é uma sedimentação, né, excessiva, que não consiga criar uma camada aderente, que não consiga dar a coloração correta. Então, principalmente o quê? Ficar atento ao prazo de validade de elementos como esse, né, para a gente não comprar material em excesso e acabar esse material acabar sendo jogado fora, virando um resíduo. Cuidar com a marca em si, ver qual é o processo de confecção, né? Não comprar de fornecedores duvidosos e tudo mais, porque é muito comum da gente ter mistura até com outros tipos de material. Uma coisa que eu vi acontecer aí nos últimos tempos, né? Foi o pessoal acrescentar cal dentro da tintura. E aí o que acontece? Galera, a cal ela é um aglomerante, então ela vai endurecer e ela vai criar um material plástico ali que vai conseguir ser aplicado, mas ela não dá a coloração, então ela não é um pigmento, ela é um aglomerante, então o objetivo dela é endurecer e dar resistência, mas ela é um material poroso, ela é um material grande, um material grosso, né, em comparação com o pigmento, então não vai dar o aspecto da tintura que a gente precisa, e o rendimento, o poder de cobertura de uma tinta com cal vai reduzindo. Tá? Então, conhecer a procedência do meu fornecedor, ver se o material está lacrado e tudo mais, vai evitar situações como essa, tá? Não é uma coisa incomum de acontecer. Então, tenham esse cuidado. Além disso, né, pessoal, o lance do cheiro em si. Então, o cheiro não pode causar irritação. E essa parte do cheiro está muito relacionado com o solvente, tá? Com o solvente que está presente ali na tintura. Então, quando a gente tem solventes de compostos orgânicos ali, sim, vai ficar o cheiro, vai irritar quem estiver utilizando aquele local, vai precisar de alguns dias para sair o cheiro em si, para que todo aquele solvente se evapore por completo, né? Então, demora um pouco e precisa o quê? De um cuidado maior com o EPI. Tá? Mesmo nas tinturas à base de água, pessoal, pela resina ser um composto químico, né, que tem diferentes composições ali para formar esse material, então é um material polimérico, né, a gente vai precisar sim do EPI, certo? Da máscara, da luva, para fazer a proteção do funcionário, né, de quem estiver ali em contato com a tintura. Mas nos solventes orgânicos isso fica mais dificultado, então fica uma situação mais complicada em relação à segurança em si. Então, fazer escolhas hoje, né, já mais pensadas nesse sentido de saúde em si, do funcionário e dos próprios usuários, certo? A gente tem opções comerciais que já fogem, né, dessa preocupação em relação ao solvente, que são as tinturas à base de água. E, claro, escolher tinturas que sejam laváveis, então para que a gente possa fazer essa renovação, essa manutenção superficial, né, em si, ali no local onde a tintura está sendo aplicada e que sejam duráveis, tá? E aí, pessoal, quando a gente fala de tintura, pensar sempre na durabilidade e para onde elas podem ser utilizadas. Então, pensar na sua classificação em si, certo? Puxa aqui. Classificação. Então, claro que eu tô escrevendo. Pera aí, já puxo. Então, nós temos alguns tipos de tintura diferentes, dependendo do tipo de resina. Elas vão ser recomendadas para uso interno e para uso externo, ou para os dois. Então, sempre tá atento com essa classificação, tá, pessoal? De utilização da tintura. Porque isso vai fazer diferença aonde?
na sua durabilidade. Opa! Na sua durabilidade. Então, não num primeiro momento, tá? No primeiro momento é tudo a mesma coisa, certo? Então, professora, mas é a mesma coisa, é tudo tinta. Beleza, ali no começo não vai dar diferença, mas à medida que vai evoluindo os processos, que vai entrando em contato com o ambiente externo, que vai entrando em contato com uma área molhada, aí a tintura vai aos poucos se modificando, porque ela não foi pensada, a sua produção química, né, não foi pensada para durar naquele ambiente. Então, cuidar com a classificação das tinturas nesse sentido. Aqui nós temos, né, as nossas tinturas em si. Então, nós vamos ter as resinas do tipo PVA, que são o acetato de polivinila. O PVA ele é recomendado, né, as tinturas que utilizam o PVA em si, para áreas internas e que não estejam sujeitas à umidade. Então, se tiver em contato ali com área externa, com a ação da chuva, né, com essa umidade do próprio ar em si, com esse processo de molhagem e secagem que acontece ao longo do dia, né, ao longo de todos os dias das semanas, essa tintura não vai aguentar. Então, ela está pensada e programada, né, quimicamente para resistir, para ser durável em áreas internas. Então, as tinturas que têm a base aí de PVA, a sua resina com base PVA, a gente utiliza em áreas internas, então, que não tem contato com água. Então, um quarto, sala, corredor, né, todos esses locais aí, áreas comuns em si, dá para utilizar essa tintura. E aí nós temos as resinas acrílicas, que é um outro tipo de resina, que também vai estar compondo as diferentes tinturas, né? Então, a resina é o que vai ficar, pessoal, por isso que a gente tem que cuidar com esse material. Então, é esse material que vai criar a camada aderente que a gente conhece por pintura. Nas resinas acrílicas, a gente vai ter impermeabilidade, então é um tipo de resina que já resiste mais à ação da água, que consegue proteger mais esse contato da água com a nossa superfície, e é ainda de fácil lavagem. Então, mesmo que chegue a acontecer alguma reação química de micro-organismo com a minha superfície, ou a água consiga, né, encontrar algum espaço, entre em contato com a argamassa, comece a reagir e cria algumas manchas, como as manchas de eflorescência, que são esbranquiçadas, a gente consegue sim limpar. Então, fazer essa lavagem da área e renovar a pintura. Então, sempre, pessoal, ficar atento às classificações para vocês utilizarem uma resina que esteja pensada para resistir naquele ambiente. Além disso, pessoal, além da aderência em si, né, e dessa durabilidade em relação à água, as resinas são materiais poliméricos. Quando a gente fala materiais poliméricos, o primeiro que vem na cabeça é o que a gente conhece por plástico. Sim, o plástico é um tipo de polímero, e essas resinas também são tipos diferentes de polímeros. E o que acontece com essas resinas é que elas sofrem a ação dos raios UV, dos raios ultravioleta. Então, quando a gente fala que a resina do tipo PVA não é indicada para áreas externas, é porque ela é um tipo de polímero que, quando está em contato com a ação do sol, vai degradando muito rápido. Então, o que acontece? Ela vai perdendo plasticidade, perdendo essa aderência, ficando mais frágil e vai mudando de coloração, que é exatamente o que a gente não quer com uma tintura, não quer que a coloração dela seja prejudicada. As resinas acrílicas, elas também vão sofrer ação, né, dos raios ultravioletas, mas menos, de uma forma um pouco mais branda. Então, elas são mais duráveis. E aí, elas podem ser utilizadas em áreas externas. Consequentemente, claro, depois de um tempo, a gente vai precisar fazer a manutenção e a renovação da tintura. Esse processo é natural, faz parte de uma manutenção, né, de prevenção da estrutura. Vamos renovando essa camada de proteção superficial. Beleza. Só que ela consegue resistir bem mais do que o PVA. Então, ao longo do tempo, ela vai sim ficar com uma coloração, né, diferenciada em si, vai se degradando aos poucos, mas é menos do que o PVA. Aí a gente consegue estender um pouco mais esse tempo de manutenção. Deixa eu só achar aqui para vocês. Para vocês entenderem do que eu tô falando, né?
ver se tem aqui que mostra. Aqui, né, um exemplo que é bem clássico, né, pessoal? Esse aqui. Isso acontece nas nossas resinas, então isso que eu tô falando pra vocês, né? Pra gente ter o cuidado de utilizar a tintura que foi pensada para estar em área externa. Por exemplo, aqui nós temos um Super Nintendo, certo? Um deles ficou o quê? Exposto ao sol e o outro ficou o quê? Né? Não estava exposto ao sol. Então a diferença do plástico, do polímero, à medida que ele está exposto ao sol por bastante tempo. Vocês podem visualizar isso com coisas que vocês têm em casa, né? Então, eu tinha em casa um molding de internet, que é de plástico, né, em si, e aí ao longo do tempo ele foi amarelando. É essa ação do sol. E isso também acontece nas tinturas, né? Então tem que ter esse cuidado em si. Ok? Aí, deixa eu retirar esse daqui. Beleza. E como que eu faço a tintura, né, pessoal? Então, nós temos aqui as 3 camadas básicas. Então, nós teríamos uma camada aqui, né, de superfície. Nós temos uma superfície que é mais porosa. Então, a ideia é que a gente tenha aí um selador. Então, uma primeira camada ali, que a gente chama até de primer, dá para chamar nesse formato. E essa camada, ela vem com o objetivo de homogeneizar a superfície e de dar uma segurada nessas partículas finas que podem estar soltas e que podem, né, entrar em contato aí com a minha pintura e modificar a sua homogeneidade, a sua camada aí que vai ficar visível. Então o selador vem com esse objetivo de literalmente selar aquela camada porosa, seja ela de argamassa, seja ela de concreto, né, seja ela de madeira, qualquer tipo de camada que vá receber a tintura. Aí na sequência a gente tem o que a gente chama de massa corrida. Então a massa corrida vai ser uma camada aí de nivelamento em si. Então é para a gente conseguir retirar algum buraco, alguma protuberância, alguma diferença ali de nível que pode estar acontecendo naquela superfície, né? Nem sempre ela é necessária, mas em alguns casos a gente precisa estar utilizando para fazer esse nivelamento completo e homogeneizar por completo a superfície antes de sim aplicar a camada de pintura. Aí sim vem a nossa camada de pintura, quantas demãos forem necessárias. Normalmente a gente olha o quê? O que é recomendado pelo fabricante. Então vê, né, dentro do que o fabricante recomendou. Para quê? Para a gente ter a aderência que o fabricante está ali nos propondo, o tempo de durabilidade que está sendo proposto. Então, pessoal, essas definições de modo de usar, né, como diluir a tintura, todo esse processo, vem com o objetivo de ter a durabilidade que foi obtida lá no laboratório, quando essa tinta estava sendo pensada. Então, não vem um modo de uso à toa. Obviamente que a gente, em alguns casos, vai estar evoluindo esse modo de uso, né, em si, modificando ele dentro das nossas necessidades, mas se a gente, né, quer manter a durabilidade, quer realizar um procedimento de uma forma padronizada em si, guiem-se pelo modo de usar do próprio fabricante, né? Nesse sentido aí é muito fechado, né, essa parte. Para você conseguir a durabilidade adequada, utilize as informações que o fabricante passou, porque foi pensado para isso. Aí vamos lá. O que falta agora na obra? Depois da pintura, nós vamos ter a última limpeza. Limpeza fina, que a gente chama. Então, estamos vindo, né, lá do processo de execução em si. Então, execução da fundação, execução da estrutura, vedação, vem lá com os projetos complementares, aí veio com a parte, né, das esquadrias em si, com essa finalização ali da cobertura, aí veio com a parte de revestimento, pintura, pintei, e agora o que eu faço? Eu limpo, então limpeza fina da obra.
usar produtos de limpeza específicos para cada superfície, porque, pessoal, é obra, então sim, vai ficar material, né, que não deveria ali nos locais, vai ter nesses últimos processos algumas situações aonde vai ficar sujeira, vai cair material em si, e a gente precisa realizar essa limpeza. Então, sempre tendo esse cuidado de realizar uma limpeza assim para retirar esses materiais que eventualmente tenham ficado, mas claro, para a gente não danificar os nossos materiais que já estão ali prontos. Então, não danificar a pintura, não danificar a esmaltação de uma lajota cerâmica, né? Não danificar as nossas esquadrias de alumínio e a sua proteção. Então, fazer esse cuidado de ser uma limpeza mesmo mais cuidadosa, mais minuciosa, para conseguir entregar 100%. E também ter o cuidado de, durante o processo, fazer uma limpeza mais calma, mais cuidadosa, para não arranhar os acabamentos, para não estragar esses últimos processos aí. Lembrando que, pessoal, aqui nessa etapa é o que vai ficar visível. Então, é isso que o cliente vai ver a hora que ele entrar na obra, a hora que a gente entregar o local. É a parte de acabamento. Então, é sim importante que a gente tenha um cuidado agregado aqui nesse processo, para conseguir entregar, né, de uma forma completa, com a maior qualidade possível. Aí vem lá, conferência, quando os revestimentos estão sendo finalizados. Então, fazer essa conferência dos processos, se foi tudo colocado da maneira correta, se os projetos foram seguidos. Então, garantir, né, que todos os processos foram feitos dentro do que tinha sido pensado. A hora que a gente vai finalizando os revestimentos, para a gente conseguir reduzir um pouco dessa movimentação e dessa necessidade de limpeza grande, nós podemos ir aos poucos protegendo os locais de acabamento. Então, finalizei o piso, faz uma proteção superficial ali com lona, né? Com uma camada ali de material plástico mesmo, para que aquele acabamento não seja riscado, não seja movimentado, para que não fique nenhum material ali na sua superfície. E principalmente essa proteção quando a gente tiver muita movimentação de pessoas. Então, quando a obra ainda estiver andando, quando tiver um fluxo de funcionários grande, para a gente o quê? Limitar a passagem naquele espaço e limitar a possibilidade de dar problema. Então, sim, pessoal, essa parte final aqui é uma parte bem importante também. Lembrem sempre, é isso aqui que fica visível. Então, eu tenho que estar presente, eu tenho que estar, né, em contato, eu tenho que estar gerindo essa parte final, para que esteja tudo sendo entregue da melhor forma possível. Não é incomum, né, de dar problema aqui nessa fase, tá, pessoal? Por falta de cuidado mesmo. Então, não só de cuidado, mas de ter essa atenção, de fazer uma fala geral com os funcionários, de ter esse cuidado de dar né, algumas diretrizes para que as pessoas consigam manter aquele espaço da maneira como ele está sendo pensado em relação ao acabamento. Então, ter esse cuidado de proteger os espaços finais. Principalmente porque, né, pessoal, vamos dizer que eu fiz o acabamento, fiz a pintura, certo? Aí fiz lá a camada de pintura, né, joia, tá lá bonita, e aí acabou movimentando algum equipamento lá dentro, e a hora que movimentou esse equipamento, fez uma mancha na pintura. Consigo lavar? Consigo. Não consigo lavar, ficou aquela mancha. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que renovar a camada de pintura. Então, vou ter que fazer uma outra camada. Dependendo do que ficou ali, pode ter ficado grudado alguma coisa, eu vou ter que lixar aquela região. Já vai mudar, né, a homogeneidade da camada em si, pode ficar aparente. Então, é uma situação que gera problema, gera um imprevisto que não precisava, tá? E gera gasto. Então, é possível da gente ter que comprar material novo, ter que trazer o funcionário novamente. Então, resolver uma situação assim, né? Vamos estar evitando. Então, sempre cuidar com esses imprevistos, certo? Para evitá-los. Beleza. Finalizei a limpeza fina em si, tô fazendo esse processo final. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pedir o que a gente chama de abitse.
O ABITSE vai ser uma documentação que vai ser pedida junto à prefeitura para a gente, para a legislação municipal, né, em si, fazer uma última verificação da obra para que ela veja que nós fizemos a obra, montamos a obra dentro daquele projeto arquitetônico que ela aprovou, ou o mais dentro possível desse projeto. E aí a gente vai ter a liberação final para que aquele local, né, seja habitado. Então, para que a prefeitura em si, né, libere para aquele local ser considerado um empreendimento, uma edificação e ser utilizado pelo meu proprietário final. Então, é a última documentação que a gente precisa, tá? Galera, se eu tiver muitos especialistas que estejam em contato ali com a minha obra, né, nesse momento final, então realizando instalação de imóveis e tudo mais, né, a gente vai sim precisar de uma nova limpeza antes de fazer a entrega final. Então não tem como fugir desse processo, até a gente entregar a chave tem que estar mantendo, né, a nossa estrutura ali 100%, né, bem imaculada nesse sentido. Aí sim a gente vem, entrega da construção aos proprietários. E aí quando a gente vem nesse processo de entrega, nós vamos ter, né, uma vistoria e um checklist. Então é interessante que o próprio proprietário vá com uma listinha em si ou com um checklist para ele conferir se está tudo dentro do que foi pedido, do que foi projetado, do que foi proposto inicialmente. E vocês também, pessoal, como responsáveis técnicos, fazer essas últimas conferências, fazer um checklist com o projeto inicial, para ver se foi tudo mantido, se as alterações, né, que deveriam ter sido realizadas foram realizadas, né, se vocês estão dentro do que estava sendo definido para o projeto. E aí, beleza. Deixa eu só buscar aqui para vocês uma ABITSE, né? Para mostrar imagens. Vou pegar um básico aqui. Ok. Galera, essa aqui é a documentação do ABITSE, né? Para mostrar para vocês. Então, essa aqui é uma do estado de Santa Catarina, Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, chiquérrimo. Gosto. Aí tá lá, concedido pela certidão de vistoria número tal, então sim, né, o ideal é que a prefeitura realize uma vistoria final na nossa obra, sobre propriedade urbana, datado da data tal, da construção e alvenaria, para fins residenciais / comerciais, daí quantos pavimentos, ali eram 28, eita, propriedade da construtora tal, localizado no endereço tal, então coloca o endereço, o nome da edificação, então é um edifício aqui, com a área construída de tanto, né, conforme aprovado na data anterior lá, sobre protocolo tal. Então, a aprovação do projeto vai entrar aqui junto no ABITSE. E aí está escrito ali, certidão liberatória do ABITSE. Autorizamos a liberação da edificação acima de propriedade de tal construtora. E aí, com essa documentação, vocês conseguem, sim, aí utilizar o local e fazer a entrega das chaves para os proprietários. E aí, nesse processo, né, pessoal, de entrega das chaves, o ideal é que a gente entregue junto com as chaves o manual de uso e operação. Então, essa é uma das coisas, né, que eu trago aqui nessa disciplina, essa última conversa, em relação ao manual de uso e operação, e tem alguns alunos que já trabalham na área em si, né, e que falam muito, alguns falam que nunca viram e que não tem por que fazer, né, que não veem o objetivo do negócio em si, e alguns alunos falam que tem construtoras aí, tem empresas que já estão fazendo, né, um manual de uso e operação, que já tem alguma coisa preparada, que é utilizada, então depende muito sim da empresa, pessoal. E eu trago uma coisa de pensamento final aqui para vocês nesse sentido, né? Agora a gente chegando no fim da disciplina, é de que tipo de empresa ou que tipo de profissional que vocês querem ser daqui para frente. Então, o que vai diferenciar vocês em relação a todas essas empresas e todos esses, né, engenheiros que estão aí se formando, que já se formaram na nossa área?
como que vocês vão se diferenciar? E eu vejo coisas como essa, tipo, entregar um manual de uso e operação junto para o meu cliente, para ele entender como que a casa dele funciona, quando que ele precisa fazer manutenção, aonde que estão as tomadas em si, como que ele tem os circuitos acontecendo dentro da casa, qual que é o tipo de tubulação que ele tem, né? Quais são os pontos de inspeção caso dê algum problema. Então, entregar um material como esse é um detalhe, né, que faz muita diferença na visão do cliente. E o nosso objetivo é muito esse, né, de chegar e fazer uma venda completa. Acho que trazer um manual como esse assim é uma das evoluções que eu vejo dentro da área, e as empresas que estão fazendo, né, esse processo já vem com uma visão mais humanizada de marketing em si, um marketing mais pensado, né, no cliente, na funcionalidade do local. E isso vai, aos poucos, evoluindo dentro da nossa área. Então, pense um pouco nesses aspectos, não com o que já está sendo feito. O que já está sendo feito, já está sendo feito. Mas o que vocês querem fazer como profissionais? Vocês querem fazer o que sempre foi feito ou vocês querem fazer diferente? Vocês querem inovar, querem melhorar a nossa área? Então, pensem nessas coisas nesse sentido, tá? Além disso, a gente fala aqui um pouquinho, só para fechar, né, do checklist. Então, o que eu falo para vocês desse checklist, deixa eu puxar aqui, isso. Qual que é o objetivo desse negócio, né, pessoal? O objetivo é essa conferência final. Então, essa conferência final, ela pode acontecer pela própria empresa. Então, a empresa fazer uma conferência final, é interessante que a gente faça. Para o quê? Para fazer, né, esses últimos ajustes. Então, se precisar modificar alguma coisa, né, eu modificar antes de fazer a entrega para o cliente. Além disso, é interessante que o próprio cliente faça um checklist. Então, na hora da gente fazer, por exemplo, uma compra, né, ou adquirir algum imóvel em si, né, estar presente em algum local, fazer essa última conferência para entender se a construção foi feita dentro do que foi proposto. Então, fazer uma leitura do memorial descritivo, que vai ter o quê? Tudo que a construtora deve entregar para aquele cliente, né? Então, vem lá daquele começo em si, dos primeiros projetos, né? E de como foi pensado a coisa. Obviamente que as coisas mudam e vão evoluindo, né? Mas o básico em si, então, entender as divisões, quais foram os materiais de revestimento, quais são os tipos de aberturas que foram utilizados, né? Os pontos de projetos complementares, elétrico, hidráulico, para a gente entender como que foi feito o processo e como que está na hora da entrega. Então, sim, pessoal, tanto vocês como responsáveis técnicos precisam estar atentos a esse checklist final, e vocês também como clientes, como, né, pessoas que consomem a área de construção também. Então, analisar as dimensões para ver se está tudo dentro dos conformes, fazer um registro fotográfico de como está sendo entregue, analisar nivelamento para, né, não precisar fazer ajuste depois, são coisas que são caras de estarem mexendo, né? Desnivelar um local, um cômodo, é um negócio complicado. Analisar as áreas externas, então não só pensar na parte de dentro em si, mas as áreas comuns, né, as áreas de estacionamento, entrada do prédio, como que funciona, né, esse espaço externo, acesso ao imóvel, então como que ficou o acesso para chegar naquele local, em questão de segurança, né, em questão de facilidade mesmo de entrada. Analisar portas e janelas, então se está abrindo certinho, se está com o nivelamento correto, se está, né, com o material que tinha sido pensado e pago na orçamentação, pisos, revestimentos cerâmicos e rodapés, então fazer essa análise dos pisos em si e desses revestimentos nas áreas molhadas. Uma conferência muito simples que é feita em revestimento cerâmico, né, para a gente entender se tem argamassa ou não, se essa argamassa colante foi utilizada ao longo de toda a placa, dá aquela batidinha. Então, se você estiver ouvindo um som meio oco, você sabe que ali está faltando material, tá? E é uma das coisas que vai fazer com que ali vire um ponto de fragilidade, vai entrar água, e a água vai fazer o quê? Vai reduzir a aderência e a placa vai soltar. Então, ter esse cuidado na hora de fazer a conferência em si.
pontos de hidráulica e de elétrica. Então, sim, pessoal, um dos pontos de maior problema, né, de utilização das nossas obras é essa parte dos pontos de hidráulica e elétrica. Então, ter a quantidade de pontos que é necessária para ter uma funcionalidade em si naquele local, né? Se esses pontos estão funcionando, então os pontos de elétrica, testar as tomadas em si, testar, né, os interruptores, os pontos de iluminação, para ver se está tudo funcionando. Pontos de hidráulica, então, se tem a vazão adequada, se tem pressão, se está chegando água, se está aquecendo, então fazer esse processo de conferência antes da gente entrar no local, né, e estar utilizando o local em si. E, claro, conferência das paredes, então, do seu material, do seu nível, né, de como que foi feita a construção da estrutura em si e do teto. Então, observar os revestimentos, observar o seu nivelamento. Então, alguns pontos aqui para vocês ficarem atentos no checklist, tanto como profissionais, para fazer uma última análise, fazer uma última revista em si, né, e resolver algum problema pontual, e também para vocês ficarem atentos quando vocês forem clientes, em qualquer situação da área da construção, fazer essa análise em si, tá? É uma das coisas que eu aprendi como pessoa, né, que usa construções, quando eu alugo um apartamento, então fazer esse registro fotográfico na hora da entrada, né, em si, mostrar o que está quebrado, o que está diferente, porque na hora de entregar esse imóvel é feita uma vistoria de novo, né, depois que você morou lá por um tempo, e aí é muito comum que essas coisas sejam cobradas, se a gente não sinaliza na hora de entrada, né, que aquele imóvel tem algum tipo de problema, tem alguma coisa fora do normal, na hora de entrega vai ser tá, mas como que você me garante que isso não aconteceu enquanto você estava morando aqui, né? Então, acaba tendo que pagar algumas situações aí que não precisaria. Então, ter esse cuidado aqui de um checklist final. Além disso, né, pessoal, vou falar de um documento para vocês, que também eu tenho alguns alunos que não gostam dele, mas eu vou trazer ele aqui porque eu acho ele importante. Certo? Deixa eu pegar ele aqui, peraí. Vou pegar um genérico. E aí eu pergunto para vocês se vocês sabem o que é isso aqui. Pergunta de prova, né? Galera, vocês já ouviram falar nesse? Estagiário sofre, professor. Para fazer esse aqui? Meu Deus! É pesado, hein? Misericórdia, eu não aguento mais ouvir falar nesse nome. Uhum. Conta pra gente aí, Renata, qual que é o objetivo do As-Built. Professora, pra mim, sinceramente, o As-Built já é inútil daí, porque a gente marca, né, onde tá passando todas as tubulações hidráulicas, dreno do ar-condicionado, elétrica, e no final, tipo, quem vai montar os móveis sempre acaba furando um cano. Mesmo tendo marcado. Mesmo tendo marcação. Acaba mexendo. Isso, a gente, então, tipo, o estagiário sofre meses fazendo e não tem muita utilidade. Ai, que tristeza. É triste. Então, esse projeto, né, pessoal, o objetivo do As-Built é fazer essa marcação final. Então, a tradução, né, do As-Built seria o como construído. Então, a gente tem um projeto, ter algumas definições ali finais de projeto para mostrar para o cliente e também para essas empresas fornecedoras, né, em si, que vão estar entrando ali no local e fazendo os seus serviços, aonde que estão as coisas. Então, é muito comum que ao longo da execução do projeto a gente modifique coisas. Então, dentro da obra, né, os imprevistos acontecem. A gente conversou sobre isso, né, ao longo da disciplina, então tem algumas mudanças que vão acontecendo, né, ao longo da obra em si. E aí, quando a gente chega no final,
o as-built ele vem com esse objetivo de fazer uma marcação de como as coisas estão. Então, como a obra está finalizada, aonde que ficou as coisas, aonde que realmente as coisas foram montadas e quais são as dimensões corretas, quais são, né, o desenho final mesmo. Então, o as-built seria esse desenho completo final. Também é uma coisa, né, que acaba sendo realizada apenas em alguns locais, então não é todo local que faz, e não é sempre que a gente disponibiliza um desenho como esse, né, tanto para as empresas quanto para o próprio cliente. Normalmente também é uma coisa que o cliente não tem interesse até que ele precise, né, então é um tipo de desenho que traz um detalhamento que, sim, teoricamente seria muito interessante e funcionaria para resolver situações de conflito, para mostrar onde que estão as coisas, mas que acaba, assim, tendo essa dificuldade de utilização. Então, mesmo os próprios fornecedores, né, em si, quando recebem um desenho desse, acabam não utilizando. É uma das coisas ainda que eu acho que tem um caminho, assim, de pensamento sobre, da gente entender como utilizar o as-built. Hoje em dia a gente, né, tem algumas empresas que fazem, que produzem esse desenho, mas realmente ele ainda não tem uma utilização tão certeira assim para a gente dizer que funciona e que é um negócio 100%, né? Realmente é um trabalho aí para estagiário estar sofrendo. Não consigo discordar nesse aspecto. É o que eu falo para vocês, pessoal, nesse sentido da evolução da nossa área, né, em si. Então tem alguns aspectos que a gente já conhece há muito tempo, né, e que é falado como esse desenho finalizado em si, mas, claro, a gente precisa evoluir para entender como utilizar ele da melhor forma. Então, claro, tem empresas que conseguem trabalhar com ele muito bem e, né, fica até um arquivo em si para a evolução da empresa, como que ela está atuando ao longo do tempo, o que modificou do projeto inicial, né, para entender essas mudanças, como que foi feito o processo, né, o que funcionou, o que não, e também ceder essas informações, né, em si, tanto para o usuário quanto para as outras empresas aí que vão estar atuando naquele local. Mas sim, a gente tem um caminho para seguir, né? Nós temos um chão aí para avançar, tanto com o manual de uso e operação, quanto com esse último material aqui, que seria o as-built. Algum comentário, meu povo? Como estamos? Tá de boa, professora. Tá tranquilo? Galera, estamos chegando no final, então o que eu vou falar para vocês agora, antes da gente avançar para as resoluções em si, né? Eu vou falar para vocês um pouquinho do trabalho que eu passei, certo? Então vamos dar uma renovada nessa conversa. Então, na semana anterior, eu passei para vocês o último trabalho, né? E esse trabalho, ele é um manual de boas práticas construtivas, então vai pegar um pouco dessa parte de construção em si, que é o objetivo da disciplina, né? E pegar essa parte do usuário final e como que ele pode estar atuando no local em si, tá? O objetivo desse trabalho, então, é que vocês elaborem um manual, então que ele seja meio que vários folderzinhos ou mesmo que um livreto, né, em si, um pouco mais visual, com um marketing um pouco melhor. O que eu pedi para vocês, então, foram alguns itens aqui, começando com uma capa contendo um logotipo e um nome de empresa e o nome dos responsáveis, então, de quem está fazendo o trabalho, nesse caso, né? Então, para vocês já pensarem no marketing em si, já dar uma brincada, fazer um negócio bonito, né? Para mostrar mesmo a carinha da empresa. Aí vem lá 4 itens para a preparação do terreno. Então, o que é importante da gente pensar na hora de estar preparando o terreno? Então, fazer uma investigação geotécnica, fazer a análise da resistência do solo, né? Ter esse cuidado para ver se tem vertentes de água e, né, nesse processo em si de preparação do terreno. Aí vem lá, 4 itens de boas práticas para preparação e uso do canteiro. Então, a gente falou bastante de canteiro de obra, né, nessa disciplina. Vocês fizeram um trabalho de canteiro, teve uns muito legais,
não canso de enfatizar isso, tá? Então, fazer essa preparação do canteiro, ter espaço para armazenamento, espaço coberto para tal coisa, ter os banheiros certinhos, né? Ter a divisão ali para a entrada dos materiais, né? Entrar com os materiais ali o mais próximo possível da área de utilização. Então, todos aqueles aspectos de canteiro, escolham 4. Aí vem lá, 4 itens para a confecção dos elementos estruturais e de vedação. Então, a parte estrutural ali, né, como que é montada a estrutura em si, o que tem que ser cuidado nesse processo. E a parte de vedação, então, aqui a gente está trabalhando com uma estrutura convencional. Então, elemento estrutural de concreto armado. Qual é a nossa preocupação com o concreto armado, né? Então, na hora de fazer a confecção da estrutura em si, de manter a linearidade, de fazer as cargas passarem da maneira correta. E na vedação, então, fazer o encanhamento, né? Ter esse cuidado, né, em relação à utilização da argamassa, a utilização do material para não ter quebra excessiva, alguns itens relacionados a isso. Aí, 6 itens para a confecção de instalações elétricas e hidrossanitárias, então ter aqueles cuidados que a gente comentou, né, 2 aulas atrás aí, utilizar os materiais corretos, fazer o seu dimensionamento, garantir que tenha pressão, né, fazer esse detalhamento em si, né, da sua confecção, para entender aonde que vão nossos pontos de consumo, evitar a passagem por elementos estruturais, né? Então, ter esse cuidado aí, alguns itens que vocês acham importantes dentro do que a gente viu, para trazer boas práticas de instalações elétricas hidrossanitárias. Aí entram lá 4 itens de boas práticas para impermeabilização e revestimento. Então, fazer a impermeabilização de locais que tenham contato com umidade, que tenham contato com solo, que estejam ali na parte de cobertura, que vai estar em contato direto com as intempéries, né? Utilizar o tipo de aplicação correta, garantir que elementos de drenagem estejam completamente impermeabilizados, aplicação dos revestimentos, então, utilizar uma argamassa que tenha, né, um traço, uma mistura que seja pensada para aquele revestimento, garantir, né, que tenha aderência com o substrato, então garantir que o nivelamento seja feito da maneira correta, então todo esse processo de aplicação de revestimento, garantir a aplicação em toda a placa cerâmica para garantir a aderência e durabilidade de uma lajota cerâmica ao longo do tempo, então alguns itens relacionados a isso, e aí 4 itens com sugestões de uso e manutenção para o usuário final. Então, sugestões gerais, né, em si, de quanto em quanto tempo que eu posso realizar manutenção de pintura, por exemplo, né, ter esse cuidado na hora de fazer a utilização de instalações elétricas, então sempre estar ali trabalhando dentro da potência dos meus circuitos para evitar situações, né, de curto-circuito em si ou de choque. Então, trazer algumas situações aí de utilização para o meu usuário final. Então, fazer uma manutenção ali nas esquadrias de tempos em tempos para garantir a abertura correta. Então, trazer algumas utilizações finais. Aí, né, pessoal, uma página final, então um pontinho final, com informações de contato com a empresa ou, né, com a pessoa em si, com o responsável que está ali montando esse manual, para você ter aquele contato pós-venda. Então, essa também é uma das coisas, pessoal, que a gente precisa pensar na nossa profissão, tá? Eu tinha um professor, quando eu estava no 5º ano da faculdade, né, que a gente teve uma matéria de administração, e aí a gente estava quase fechando a faculdade, só com vontade muito de se formar, né? Então acontecia da gente não prestar muita atenção, mas em algumas aulas eu prestei atenção em uma das coisas que eu lembro dele falar é disso, dessa parte de pós-venda, desse contato depois que a coisa está finalizada. Então, como que você mantém o contato com aquele cliente para caso ele precise de você, da sua construtora, da sua empresa, ou que alguém que ele conheça ali precise, ele consiga entrar em contato com você, ele tenha essa visão de que você, né, de que a sua empresa vai estar lá caso seja necessário, ou que é uma empresa que ele queira indicar, porque a empresa quis manter um contato. Então, conseguir
fazer esse último contato pós-venda, né? Colocar uma frase ali de conexão em si, fazer um contato ali, ó, né? Se precisar de mim, tô aqui. É assim que funciona, é um contato que funciona para vocês irem criando o marketing depois que a coisa está finalizada, certo? Então entra aí no final, eu quero que vocês, né, sejam criativos nesse sentido também. Galera, o manual é um meio de marketing da empresa, então apresente as informações da forma mais concisa, então mais objetivo possível e mais ilustrativa possível. Então usem imagens, usem muitas imagens, certo? Escolham imagens, montem imagens, podem pegar coisa da internet sim, né? As imagens em si para vocês irem compondo o seu manual de boas práticas e utilizem frases curtas. Então vocês não precisam fazer um parágrafo para cada item, são itens, tá? Então é uma frase e meia ali para você demonstrar o que você acha importante de ser pensado nessas diferentes fases. Além disso, né, pessoal, apresentar em forma de um livreto ou de vários folders cada página dedicada a um assunto. Então, uma página para preparação do terreno, uma página para canteiro, uma página para elemento estrutural e vedação. Ah, e se eu quiser dividir em mais páginas, posso? Pode, tranquilamente. Vocês podem apresentar ele em Word, em PDF, em PowerPoint, como vocês preferirem, como ficar um pouco mais fácil para vocês estarem realizando. Eu aceito em qualquer formato. O que eu quero de vocês, pessoal? Criatividade. Então, eu quero um negócio que fique bonito. Se a sua empresa fosse entregar um manual de boas práticas, como que a sua empresa entregaria? Qual que é a ideia que vocês têm de um tipo, né, de manual como esse aqui, para que as pessoas ali que estão em contato com a obra utilizem e para que o usuário tenha também no final? Então, qual que é a ideia nesse sentido? E aí, eu deixei aqui para vocês alguns exemplos, então, mesmo de capa, né, em si, como apresentar os itens, colocar imagens. Galera, eu fiquei muito feliz com essa turma no trabalho de canteiro. Eu achei que teve trabalhos muito bonitos, assim, muito legais e além do que eu estava esperando, principalmente nessa situação de AD, que eu entendo que fica mais dificultado, né, coisa, e vocês me surpreenderam de uma maneira muito positiva. Então é uma turma, assim, que nesse semestre deu uma segurada para mim em relação a trabalhos e a presença mesmo, a participação, né. Então, eu estou com altas expectativas para o último trabalho. E ele vai valer bastante, né? Então, ele vale 900 pontos. E aí, né, pessoal, eu vou deixar vocês fazerem esse trabalho de forma individual, para quem, né, precisar fazer de forma individual, quiser fazer de forma individual. E pode ser feito em grupos de até 4 alunos. Então, individual, em 2, em 3 e em 4. Antes da gente conversar um pouquinho mais sobre o trabalho, eu vou deixar um tempinho para vocês tirarem eventuais dúvidas e tal. Então, vai ficar, né, só para fechar, vai ficar aqui para enviar no meu e-mail, certo? E o prazo é semana que vem. Então, semana que vem é dia 1º. Não. Deixa eu ver. É, dia 1º. Dia 1 do 12 até meia-noite. Ok? Galera, vocês querem tirar alguma dúvida do trabalho agora? Só pra, né? Vai que tem alguma geral aí. Não, a gente já volta para ele. Então, antes da gente, né, finalizar em si, eu vou mostrar para vocês a resolução daquele outro trabalho, né? Então, no começo ali do bimestre, eu deixei um trabalho para vocês valendo 600 pontos, que eram algumas questões teóricas, né?
Então, eu já corrigi os de vocês, eu ainda não postei as notas, mas as correções estão finalizadas, né? Eu tô tentando corrigir o máximo que eu consigo, aí eu vou postar tudo até o fim dessa semana. E aí eu trouxe para vocês a minha resolução, né, em si, o que eu penso do assunto, para a gente discutir um pouquinho, conversar e vocês terem uma resolução até para ir para a prova em si. Então tá lá. A primeira questão era: você está realizando o estudo para o projeto de fundações de um shopping que vai ser construído na cidade de Castro no próximo ano. Chique. Sabendo pela investigação geotécnica que o solo começa a apresentar resistência compatível ao projeto a partir de 6 metros de profundidade, em solo coesivo e sem a presença do lençol freático, qual é a fundação que você vai escolher para essa edificação? E aí, para explicar a sua escolha dentro dos seus conhecimentos de elementos de fundação. Então, a gente teve uma aula sobre elementos de fundação em si, tá? E aqui tem um caso, né, específico. Então, o que vocês escolheriam? Galera, o que a gente precisa pensar em relação à fundação? Eu preciso pensar nas informações que estão sendo me dadas. Então, obviamente que a fundação mais rápida e mais fácil e mais barata de ser feita é uma fundação rasa. Seriam as fundações do tipo sapata. É um tipo de solução que funciona muito bem e é por isso que a gente utiliza, desde que eu tenha capacidade resistente nas primeiras camadas de solo. Então, para eu utilizar uma fundação rasa, eu preciso que nos primeiros 3 metros eu tenha um solo resistente, um solo coesivo, um solo que segure as cargas. Aqui no nosso caso, ele diz aqui: sabendo pela investigação geotécnica que o solo começa a apresentar resistência compatível ao projeto, então para resistir aquelas cargas do projeto, a partir de 6 metros, qual vai ser o tipo de fundação? Galera, se eu não tenho resistência nos primeiros 6 metros, eu não posso usar sapata. Então, as fundações rasas, aqui nesse caso, elas estão descartadas. Não posso usar sapata, não posso usar bloco, nem radier, porque eu não tenho, né, camada de solo resistente ali nesses primeiros 3 metros, que é onde a gente fica com a fundação rasa. Então, eu vou para as fundações profundas. O tipo de solo da construção me obriga a ir para fundações profundas, então chegar em maiores profundidades para fazer a distribuição das cargas. Consequentemente, as minhas opções se tornam as estacas e os tubulões. E aí, né, eu posso escolher dentro dos diferentes tipos de estaca e eu posso escolher o tipo de tubulão. O que ele fala em relação ao lençol freático, a água em si? Ele fala aqui que nós vamos ter resistência a partir de 6 metros em solo coesivo e sem a presença do lençol freático. Então, eu não tenho água ali presente, não foi detectado. Consequentemente, eu posso trabalhar com um tubulão mais simples. Então, eu posso trabalhar com um tubulão a céu aberto, aonde a pessoa desce, né, sem a gente precisar de pressão em si para impedir a entrada de água, a pessoa desce para realizar a escavação manual e abrir aquela camada, aquela base alargada. Posso utilizar o tubulão a céu aberto? Essa era uma das respostas. Por que eu utilizaria o tubulão a céu aberto? É um tipo de fundação profunda, que vai atingir ali as camadas resistentes que eu preciso. É uma fundação direta, que passa as cargas pela base, então vou ter uma base alargada aí que vai distribuir um pouco melhor as cargas. É um tipo de fundação que é fácil de ser executado, né? Então, eu posso trabalhar com o tubulão dentro dessas explicações. Aí eu venho para as estacas. Então, eu tenho lá as estacas pré-fabricadas, e aí elas podem ser de madeira, podem ser metálicas, podem ser de concreto. As estacas pré-fabricadas, elas têm um alto controle tecnológico, então a gente faz o processo de cravação, né, em si, para fazer a sua montagem, a montagem da fundação. Consequentemente, a gente vai ter uma estrutura de fundação que funciona muito bem, então não tenho preocupação em relação à concretagem em si, porque nas estacas pré-fabricadas eu consigo garantir esse processo, porque é um elemento que vem pronto. Então, posso trabalhar com as estacas também. Também vai atingir as camadas resistentes que eu preciso.
Além das estacas pré-fabricadas, eu tenho alguns tipos de estacas moldadas em loco. Então, eu tenho a estaca de hélice contínua, que é a mais utilizada aí no mundo, porque a hora que a gente desce, faz a montagem do furo, na subida a gente já volta concretando, então é um tipo de estaca fácil e rápido de ser utilizado. Temos a estaca Frank, a estaca Strauss, que utiliza uma tubulação metálica para garantir que o furo seja mantido, né? E aí a gente faz o processo de concretagem. Então eu posso trabalhar com qualquer tipo de estaca em loco. A resposta dessa questão era fundação profunda. Então, qualquer tipo de fundação profunda que vocês escolhessem estava dentro da resposta, desde que vocês trouxessem, claro, a explicação. O que aconteceu em alguns casos foi que teve a escolha de fundação rasa, então aqui nesse caso a gente não poderia utilizar a fundação rasa, porque eu não tenho resistência nos primeiros 6 metros, e teve alguns casos do pessoal colocar uma fundação profunda, mas na hora da explicação, explicar como se fosse uma fundação rasa. Ah, eu vou escolher um tubulão porque ele está ali nas primeiras camadas de solo, resistindo às cargas. Não, ele não está nas primeiras camadas de solo. Ele é uma fundação profunda. Então vejam o que vocês estão escolhendo para responder a questão, certo? Essa era a primeira. Segunda, você foi contratado para avaliar um problema decorrente de uma reforma realizada em um escritório. A reforma abrangeu a mudança de uma das paredes, executada com blocos de concreto armado, para a extensão do cômodo, o que gerou grande deformação no local. O que pode ter acontecido para gerar tal situação? E ali do lado, né, pessoal, tá a composição, mais ou menos, do escritório em si. Então, é o escritório que é montado todo em blocos de concreto armado. Ou seja, a gente não tem estrutura em si. A minha estrutura é a própria alvenaria, é o que a gente chama de alvenaria estrutural. Então, pelo tipo de estrutura que aparenta ali, pela deformação que foi obtida, né, dá pra gente definir que o tipo de sistema que é utilizado nessa construção é uma alvenaria estrutural. Então, a gente não tem a presença de vigas, a gente não tem a presença de pilares, porque esses elementos não foram montados. A própria alvenaria segura os esforços desse escritório. Aí está escrito lá. Logo, a remoção de uma parede sem estudo prévio, né, vai causar um dano estrutural pela falta do apoio, o que vai acabar gerando essa deformação que foi observada. Então, nós podemos sim retirar uma parede de uma alvenaria estrutural desde que a gente compense esse apoio que a alvenaria estava fazendo. Então, como é uma alvenaria ali que está atuando segurando as cargas da edificação, né, eu preciso garantir que alguma coisa continue segurando as cargas, mesmo se não for a própria alvenaria, né? Então foi feito sem estudo prévio, sem pensamento, né, sem conhecer esse formato, e aí, né, a hora que a gente retirou a parede, causou o quê? Uma deformação ali, né, excessiva, porque não tinha um apoio, e gerou esse dano estrutural que está sendo observado, certo? Então, aqui nesse sentido que eu tive de resposta, foi bem tranquilo, assim, acho que foi bem para esse caminho, né? O que vocês precisam levar em consideração para responder questões como essa, pessoal? Leiam as informações. Então, é a interpretação do que está sendo dado para vocês. A reforma abrangeu uma mudança de uma das paredes. A parede era de blocos de concreto armado. Então, faz essa análise de como que está a composição daquele local, para vocês entenderem o que está acontecendo, qual é a lógica de pensamento, né, nesse local. Então, tenham esse cuidado de leitura. O grande problema da geração de estudantes que está agora, tá, é falta de leitura das questões, das situações. É isso que faz vocês errarem normalmente e trazer uma interpretação errada. Não é nem a falta de entender a matéria em si. Isso eu sei que vocês entendem, a gente consegue ver em outros locais, né, quando vocês perguntam, fazem os trabalhos, até nas próprias provas, a gente consegue ver que vocês sabem a matéria, mas vocês acabaram não lendo a questão, né, direito, e daí quando você não lê direito, você perde alguma informação. Então tenham esse cuidado de ler a questão com cuidado, tá? Com atenção, com calma, tanto aqui para os trabalhos, quanto para o quê? Para a prova da semana que vem.
Questão 3. Seu próximo projeto consiste num edifício onde os apartamentos não possuem divisão entre os cômodos. É um loft, então ele é todo aberto. Sendo assim, você precisa escolher um sistema construtivo que consiga suprir as ações geradas pelas lajes com a presença mínima de elementos verticais estruturais, pilares. Então a gente quer uma quantidade de pilar muito, muito mínima. Para manter o quê? Para manter esse espaço aberto, que é o lance do loft. Qual vai ser a sua escolha nesse caso e por quê? Então, a primeira escolha, que seria o que me veio na cabeça primeiramente, é o que eu esperava que vocês respondessem, é o concreto protendido. Com o concreto protendido, a gente vai estender as barras que estão ali atuando para resistir aos esforços de tração na parte de baixo. E aí, a hora que a gente traciona essas barras, que a gente faz essa protensão, essa tensão inicial, a gente vai aumentar a capacidade resistente do meu elemento. Consequentemente, esses elementos vão poder vencer vãos maiores sem ter a necessidade do apoio tão próximo. Então, o apoio vai poder estar um pouco mais espaçado. Consequentemente, a gente gera esse espaço aberto. Então, o concreto protendido seria a primeira resposta aí nesse sentido. Vai aumentar as cargas suportadas pelas barras de aço, consequentemente tem uma facilidade de utilização do material para grandes vãos sem o apoio vertical. Então, para essa situação seria uma opção muito boa. Outro tipo de opção que poderia ser trazido aqui, a utilização de uma estrutura metálica, tá? Não é o nosso objetivo aqui na disciplina falar disso, da estruturação metálica, mas poderia ser trazido como solução. Então, utilizar uma viga metálica, grande ali na superfície, que aí sim ela resiste tanto à compressão quanto à tração, conseguiria vencer esses grandes vãos e necessitar um pouco menos de apoio vertical, porque ela é mais leve em comparação com o concreto armado, tá? Agora, pessoal, alvenaria comum, concreto armado com alvenaria comum. Para essa situação aqui não ia funcionar. O meu objetivo é ter vãos maiores. Concreto armado com alvenaria comum, eu chego em vãos de 4 a 6 metros no máximo, Senão a minha viga já fica muito grande, Já fica um elemento estrutural muito aparente. Então, eu quero um espaço aberto, grande, eu vou para situações construtivas como essa aqui. Nessas 3 primeiras, pessoal, ficou alguma dúvida? Aproveite. Acho que não, professor, ficou bem claro. Deu para entender? Uhum. Acho que agora tudo fez sentido. Faz sentido. Tudo faz sentido. É bom a gente fazer isso agora antes da prova, que aí vocês vão mais treinados nesse sentido, para entender como que tá funcionando tudo. O que eu tô querendo com o negócio. Aí a gente vem lá. Questão 4. Essa aqui era um pouco mais fácil, mais direta. Então, entra lá. A figura mostra situações em que as alvenarias foram acometidas pelo mesmo problema, que é uma patologia bastante comum nas residências. Qual a explicação para o problema mostrado na figura anterior? E aí tá lá. Nós temos 2 tipos de fissuração, que estão acontecendo, eles são iguais. Então, são fissuras que estão acontecendo bem na quina das nossas esquadrias. Esse tipo de fissuração, pessoal, ele é bem comum quando a gente não tem as estruturações de verga e contraverga que vão na parte de baixo e na parte de cima da esquadria. Para quê? Para proteger essa abertura. Então, o tipo de fissuração, o tipo de problema, tá ali. Falta de estruturas de verga e contraverga nas esquadrias, o que gerou solicitações de movimentação da alvenaria que ficam aparentes nos pontos frágeis. Qual é o meu ponto frágil? As próprias quinas. Então, falta o quê? A gente montar essas estruturas de verga e contraverga para conseguir segurar essa movimentação. Lembrando que essa movimentação é comum, tá, pessoal? Então, a alvenaria ela foi pensada para estar inteira, para estar fechada, para estar homogênea.
À medida que a gente faz uma abertura, né, programa uma abertura para colocar uma janela, para colocar uma porta, aquela alvenaria não vai funcionar de maneira completa, de maneira monolítica, né, como se fosse um só elemento. Ela vai ter pontos de movimentação diferentes. Então, ali naquele espaço, vai gerar uma movimentação da alvenaria num sentido, e a de cima vai se movimentar em outro, e aonde vai ter o ponto de fragilidade vai ser sempre nas quinas, que é onde a gente tem essa troca, né, de uma linearidade para outra. Então ali vai gerar aqui nessa junção. Quando a gente coloca as vergas e contravergas, então monta essa estrutura que vai passar em uns 20 centímetros. Eu vi que alguns de vocês colocaram, né, na resposta o quanto tem que passar ali da esquadria, bem legal, ficou uma resposta bem completa. Passando ali do 20 centímetros da esquadria, a gente consegue proteger essas movimentações e dar uma segurada nesse processo. Então não é uma questão de se vai acontecer ou não. Sempre que eu não tiver esses elementos, essa fissuração vai ficar aparente dessa forma. Por isso que a gente precisa sempre colocar essas estruturações de verga e contraverga. Elas são essenciais para a gente segurar esse tipo de processo, né? Lembrando que a fissura, depois que ela é aberta, ela é um local de fragilidade. Então, ali é um ponto onde pode entrar água, onde pode entrar micro-organismos, onde pode, né, gerar uma desagregação da minha argamassa, da minha tintura. Então, é um ponto que não está 100%. Então, se eu conseguir evitar a fissuração, eu aumento a durabilidade da minha estrutura como um todo. Questão 5. Na questão 5, a gente tinha lá, qual é o nome do processo para fechar a vedação de alvenaria e realizar o contato com a superfície superior? E aí estava escrito lá, quais são os 2 métodos mais comuns para a realização desse processo? Aí, pessoal, uma coisa que eu quero atentar vocês em relação a uma questão como essa, já pensando aí na prova, é para quê? Para que vocês respondam tudo o que eu estou pedindo. Então, uma das coisas que acontece também, né, nessas provas é que a hora que vocês abrem, vocês leem a questão e respondem a primeira coisa. E aí não vem a sequência. Então, acontece bastante de eu pegar situações como essa, da pessoa responder metade da questão. E aí é metade da nota. Então, evitem isso e vejam se vocês estão respondendo tudo que eu estou pedindo, certo? Aí, a primeira resposta era o quê? Deixa eu pegar aqui. A primeira resposta era o que é o processo, né, em si. O nome do processo, onde a gente vai ter esse contato com a alvenaria e com a superfície, né, com a estrutura que vai estar na superfície ali na parte de cima, é o encunhamento. Então, esse é o processo que a gente tem. E aí, o processo de encunhamento ele pode ser realizado de 2 formas. Nós temos 2 procedimentos principais. Deixa eu pôr aqui as imagens. Nós temos o sistema utilizando tijolos inclinados e o sistema utilizando um material deformável, uma argamassa expansiva. Então, os 2 sistemas são válidos, tá, pessoal? E funcionam. Os tijolos inclinados, né, a gente vai precisar deixar um espaço maior para fazer o posicionamento desses tijolos, mas é um sistema também que funciona e que pode ser realizado. A gente direciona esses tijolos cerâmicos assim, com uma inclinação de 45 graus. Por que a gente faz essa inclinação, né? Só para vocês entenderem o processo em si. Vem lá da resistência dos materiais. Saudades. O que acontece? A gente faz essa diagonação, né, para fazer a passagem de carga. Então, vem carga de flexão lá da viga. E aí, a hora que ela atingir aqui o tijolo inclinado, ela vai passar para cá como carga de compressão. E aí, ela vai atingir a minha alvenaria como carga de compressão. É o que a gente chama de uma biela comprimida. É o mesmo processo de passagem de carga que a gente tem numa tesoura de telhado, por exemplo. Então, na tesoura de telhado, a gente tem o que, né? Nós temos, se eu conseguir desenhar reto, nós temos isso aqui, né? Finge que tá reto.
só para eu ficar feliz. Meu Deus do céu, que vergonha. Aqui, nós temos o quê? Essas inclinações. E essas inclinações vão auxiliar a fazer essa passagem de carga. Então, a carga que vem lá de cima, né, do banzo lá superior, e aí vai passar pela madeira inclinada em si, pela barra inclinada, para chegar no banzo inferior. Então, essa passagem de carga, essa inclinação, ela é necessária para fazer uma passagem linear. A gente consegue passar a carga que vem lá da viga, passar pelo tijolo e entregar para a alvenaria de baixo, sem fazer essa deformação excessiva, sem ter quebra. Por isso que esse processo de encunhamento é utilizado. Além disso, a gente pode fazer o processo de encunhamento utilizando argamassa expansiva ou algum outro material deformável, né? Tem alguns aí dentro da área comercial em si, qualquer coisa que seja similar a isso dá pra gente estar utilizando. O que a argamassa expansiva vai fazer? Ela vai preencher esse espaço, e aí a gente não precisa deixar um espaço muito grande, né? Deixa só um espaço ali final entre a última fiada e a superfície, faz essa aplicação, e à medida que a estrutura da viga for se deformando pela ação, né, do momento fletor em si, ela for descendo, for se abaulando, ela vai entrar em contato com a argamassa expansiva, com o material expansivo, e esse material vai servir como uma espuma, então ele vai segurar. Ele vai segurar essa deformação e não vai deixar com que a alvenaria que está embaixo, né, quebre. Então ele vai conseguir proteger essa deformação para não aparecer uma fissura, para a gente não ter quebra da alvenaria, para não criar um problema. Então é como se fosse, né, uma borracha em si, um material espumoso ali que dá uma segurada. Claro que não é espumoso, né? Mas ele segura nesse sentido. A deformação dele é maior do que o próprio tijolo, né? Que o tijolo é um material bem frágil. Então eram esses processos: encunhamento, o uso dos tijolos inclinados e o preenchimento com material aí como argamassa expansiva ou qualquer outro material deformável. Aí a gente vem para o quê? Para a última. A última questão era essa aqui. Deixa eu fechar esses negócios aqui. Peraí. Aí. A última questão era essa. Essa era um pouco mais aberta, né, pessoal? Então vocês tinham mais liberdade para responder. E aí que eu consegui ver como que tá a galera. Na edificação, edifício de 5 pavimentos, pela qual você é responsável, iniciou-se a etapa de vedação após a construção dos elementos estruturais. Dentro dos elementos para esse fim que você conhece, qual será a sua escolha nessa etapa? E cite 2 razões para a escolha desse elemento. Então é isso que eu estou falando para vocês sempre lerem a questão e verem se vocês estão respondendo tudo que eu estou pedindo. Então, além de vocês escolherem qual vai ser o processo de vedação, vocês têm que trazer 2 explicações que justifiquem a sua escolha, certo? Então, sempre analisar se vocês estão respondendo a questão por completo. E aí, claro, né, pessoal, vocês tinham diferentes opções. Então, tinha lá concreto armado com fechamento em alvenaria. O fechamento em alvenaria é fácil de ser realizado, então eu tenho mão de obra, né, de forma abrangente, o preço é reduzido, eu tenho muito material disponível, é um tipo de vedação aí que já é muito utilizado, que é super conhecido, joia, dá para utilizar a alvenaria. Vou para a estruturação aí metálica, então estruturação metálica vai reduzir os meus resíduos, vai ter um maior controle tecnológico, vai ter uma maior rapidez, uma maior leveza. Então aí eu vou para o drywall, por exemplo, né? Dá para eu trabalhar nessa etapa, né? Em si, o drywall com a estruturação, né? Aqui, com a estruturação em material metálico em si, e aí a gente consegue fazer o fechamento com drywall ou com material cimentício, dá para ir para esse lado. Então, sempre que a gente vai para um material pré-fabricado ou para um material aí, né, que não precisa de material fresco em si, a gente vai ter essas opções de redução de resíduo, maior controle tecnológico, maior rapidez. Esse é um material um pouco mais leve, né, em comparação aí com a alvenaria convencional.
Aí a gente poderia estar utilizando alvenaria estrutural também. Aqui no nosso caso o elemento estrutural já foi confeccionado, né? Mas num tipo de sistema de vedação também a alvenaria estrutural pode ser utilizada. Também tem redução da produção de resíduos, facilidade de compatibilização com sistemas complementares, rapidez por ser um sistema de montagem. E aí a gente poderia ir também para as estruturações pré-fabricadas também, com essa estrutura em montagem aí metálica ou de madeira, né, steel frame ou wood frame, podemos fazer o fechamento com placas cerâmicas, com estruturas pré-fabricadas também. Maior controle tecnológico, porque está sendo feito em fábrica, menor quantidade de resíduos, né, para estar sendo produzido ali na obra, maior rapidez de confecção, então dava para a gente ir para algumas dessas opções. Deixa eu pôr aqui, né, aqui estruturação metálica com drywall. E aqui seriam as placas cimentícias, né? Então, vai depender muito do que vocês gostariam de estar utilizando, tá, pessoal? Aqui nesse final, né, em si, vocês tinham uma liberdade um pouco maior de escolha, tá? O que eu desconto numa situação como essa aqui, vamos dizer. Então, você fala para mim, eu vou pegar a alvenaria porque ela tem um maior controle tecnológico. Em comparação com outros sistemas de vedação, não. A alvenaria é um sistema, né, que é super difundido, que tem facilidade de mão de obra, mas não tem autocontrole tecnológico, né? É feito de uma forma um pouco mais manual e a gente tem bastante problema de execução que gera manifestações patológicas, então ter esse cuidado. Ou eu vou pegar o sistema de drywall porque ele é mais barato. Ele é mais barato em comparação com a alvenaria convencional? Não. Ele é um sistema mais caro. Então, ter esses cuidados na hora de vocês estarem justificando, para a gente entender a lógica, né, da coisa e vocês não se perderem nesses conceitos básicos, ok? Galera, aqui nas últimas 3 questões ficou dúvidas? Não ficou, professora? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Tá. Então, agora que nós fechamos a resolução, vamos conversar sobre a prova. Ok, deixa eu puxar aqui. Vamos conversar sobre ela. Avaliação oficial 2. Deixa eu puxar pra cá. Isso. Galera, vamos lá. A nossa prova... Deixa eu aumentar aqui. Aí. Prova. Vai ser no dia 1/12/2020. Graças a Deus, esse ano está acabando. Não é? Então, dia 1. E ela vai valer 4.000 pontos. Certo? É a avaliação oficial 2. E aí ela vai estar presente, ela vai ser, né, um questionário online no AVA. Aonde que fica, né, pessoal? Fica na seção 1.1 da disciplina. Então, vai ficar aparecendo lá para vocês. Avaliação oficial 2. Aí, vai estar aparecendo lá. E aí, vai abrir. Então, abre às 7h15 do dia 1 e fecha 24 horas depois. Ok? Aí, pessoal, o que vai cair, né? O que vai entrar nessa prova? Unidades 3 e 4. Então, vai lá dos elementos de fundação, vedação. Deixa eu ver qual que era o nome da unidade 3 aqui completo, para não falar errado. Peraí. Isso. Elementos. Fundação, elementos estruturais e alvenaria. Então, aqui.
vai entrar lá, fundação, elementos estruturais e alvenaria. E aí, unidade 4 vão ser instalações prediais, cobertura e revestimentos. Ok? Então, são as duas unidades aí que vão estar caindo na prova. Aí, nós vamos ter o quê? Questões de múltipla escolha e questões abertas. Então, é o mesmo formato, né, pessoal, que eu gosto de trabalhar, assim. Eu faço algumas questões que vão ser abertas em si, para eu ver essa construção de pensamento de vocês, para eu entender aonde que tá, né, as dificuldades e conseguir ir avançando, né, nesse processo. Acho que a última prova foi tranquila nesse sentido, então tenho esse cuidado de responder do seu jeitinho, sem trazer essas cópias lá da internet, então não tem porquê. E se eu pego uma questão que tá pronta da internet, dá pra ver bem na cara, né? A construção de frase é muito diferente e eu não vou considerar, então eu vou zerar. E também se eu tiver questões iguais entre os alunos, então principalmente nessas abertas aqui fica bem visível, tá? Então tem esse cuidado. Aí, as questões de múltipla escolha, então eu trabalho nesse formato, eu faço algumas questões mais simples, né, de múltipla escolha normal, mas eu gosto muito de trabalhar com o que eu posso dar parcial, então eu trabalho com verdadeiro ou falso, trabalho com associe, porque aí eu consigo dar parcial para vocês. Então, sim, se vocês têm essa dúvida, né, um verdadeiro ou falso, se eu errei um só, a professora considera os outros? Sim, eu considero todos os que você acertou. Então, tudo que tiver correto, eu considero. Por isso que eu gosto desse tipo de questão, porque aí eu consigo dar parcial mesmo sendo uma questão de múltipla escolha. Qual que é a minha dica para vocês em relação à prova? Galera, façam com calma, tá? Então, principalmente nessas disciplinas que são um pouco mais teóricas, tipo a minha aqui, a tendência dos alunos é tentar fechar a prova o mais rápido possível, né? Então, eu vejo isso, assim, que vocês entram muito rápido e, né, resolvem a questão ali e pronto, fechou. Então, leiam a questão, vejam se vocês estão respondendo tudo, utilizem um documento de Word ou um caderno para vocês responderem a questão e caso feche o sistema, vocês terem a resposta junto com vocês. Então, é uma dica que eu dou e que eu sei que funciona, tá? Então, cuidem com esse processo. Galera, tem 2 tentativas, então não se apavorem. Caso feche uma, vocês conseguem abrir outra e responder. Caso feche as 2, conversa comigo, a gente resolve. Não se preocupem em relação a isso de eu não vou conseguir realizar a prova, tá? Em relação a isso, a gente respalda vocês 100%. Fiquem bem tranquilos nesse sentido. O objetivo da prova é que vocês abram e vão respondendo ela com calma, ok? As notas vão estar entrando no portal até o dia 5, certo? Dia 5/12. Então, até o dia 5 já vão estar as notas de vocês no portal em relação a essa disciplina. Tanto nota de trabalho, eu vou colocar o máximo que eu conseguir essa semana, né? Dos trabalhos aí que vocês já entregaram, né? Desse trabalho de 600 pontos. E aí, até o dia 5 vai entrar o do próximo trabalho. Galera, eu tenho alguns alunos que já estão vindo para mim aqui dessa turma também, no WhatsApp ali, no privado, mandando em vários lugares ali, pedindo uma ajuda e como que eu faço para melhorar minha nota e tal. Os trabalhos estão abertos, então tem um trabalho de 900 pontos abertos, que fecha dia 1º, vocês têm a possibilidade de aumentar a nota com um trabalho só, tá? Então eu reduzi a quantidade de trabalhos, assim como foi solicitado nessa e em outras disciplinas, para ficar, né, uma carga de trabalho não tão grande, ainda assim, né, eu sei que é pesado e que esse ano aí não tá sendo fácil para ninguém, então façam o que vocês conseguirem, façam o seu melhor, façam com cuidado, para vocês conseguirem fechar o semestre, fechar a disciplina de forma tranquila, tá? O maior conselho que eu posso dar para vocês é esse, tá, pessoal? Façam as coisas com calma, o que for possível, o que der para fazer dentro, né, da sua
da sua possibilidade e tentem finalizar o trabalho, fazer um trabalho legal, um trabalho bonito, e aí daí eu consigo dar os pontos certinhos para vocês. Aqui na prova a mesma coisa, então leiam as questões, tenham esse cuidado na hora de montar a prova em si, né, de fazer as suas respostas, para vocês não caírem em alguma situação ali de falta de interpretação e para vocês não caírem na tentação de pegar uma resposta pronta, porque daí realmente eu vou zerar. Então, utilizem o tempo que vocês têm. Vocês têm 24 horas para finalizar a prova, 2 tentativas, e qualquer tipo de problema vocês conversam comigo. Galera, em relação à minha disponibilidade, então eu vou estar disponível para vocês no dia da prova, no horário da aula. Então, é entre 7h15 até as 10 horas. Caso tenha algum problema, alguma coisa, vocês vão me mandando ali no grupo, a gente vai conversando. Para tranquilizar vocês, uma instabilidade do sistema no começo, então nos primeiros 15, 20 minutos ali é normal, infelizmente é um sistema aí que é utilizado no Brasil inteiro, né, nas universidades, e abre tudo no mesmo dia, então realmente acontece do sistema ficar um pouco instável ali no começo e vocês não conseguirem abrir, mas sim ele vai voltando ao normal aos pouquinhos e vocês conseguem finalizar a prova, então não se preocupem quanto a isso, vocês não vão ficar sem fazer a prova, certo? Galera, em relação à prova, tem alguma questão, alguma dúvida que vocês querem estar tirando? Sem dúvida, professora, tudo tranquilo. Tá de boa? De boa. Pessoal, então, a partir de agora, né, a gente vai para aquela conversa final. Então, eu queria, num primeiro momento, né, agradecer a presença de vocês. Eu tenho certeza que esse semestre aí foi um semestre, esse ano, né, inteiro, foi um ano de sobrevivência, né, bem no sentido literal da palavra. A gente teve que adaptar muita coisa, né, para conseguir continuar estudando. E eu vejo, assim, que teve uma evolução de alguns alunos que talvez no presencial, né, ficava aquele negócio de não sei se eu vou, não sei se eu faço e tal, e que no EAD funcionaram muito bem. Então eu espero que quem conseguiu, né, prosperar aqui, que traga isso para o presencial depois, quando a gente voltar. E para o pessoal que não conseguiu, que estava com dificuldade de fazer essas entregas ou de assistir às aulas, pessoal, faço uma revisão geral desse semestre desse ano para vocês entenderem aonde que vocês podem se organizar um pouco melhor. Então foi um momento de adaptação assim muito brusco, tá? Eu entendo isso e dentro, né, do que eu faço também foi uma coisa muito rápida que a gente teve que fazer. Acho que agora esse momento de fim de ano é para vocês fazerem essa análise, tá? Eu trouxe isso na aula passada aí, ontem, né, em segunda-feira, de uma forma um pouco mais pesada por causa da resposta da turma, mas aqui acho que não tem tanto essa necessidade. O que eu peço que vocês façam é fazer essa análise, aonde que vocês pecaram, aonde que que teve falta de tempo ou de planejamento mesmo para vocês conseguirem avançando nas disciplinas e como que vocês podem aos poucos ir melhorando nesse sentido, tá? E principalmente, pessoal, quando eu falo de presença e tudo, não é tanto a presença aqui no momento, obviamente que essa troca aqui é bem essencial, mesmo que ela não seja nem perto do que a gente tinha no presencial, né? É uma troca que eu acho que é bem importante vocês estarem no momento da aula, até pra gente conseguir pelo menos um pouco sentir como que a turma tá, mas vocês utilizarem os recursos. Então, um dos objetivos desse ano em si foi, além da gente conseguir manter as aulas, possibilitar que vocês assistissem às aulas. Então não tem como a gente garantir que todo mundo tivesse com internet, que todo mundo tivesse com essa disponibilidade de tempo 100%, até porque as empresas, né, vêm em cima aí quando o funcionário está trabalhando em casa, está numa situação como essa,
mas utilizem os recursos. Eu falo isso agora para vocês estudarem ao longo dessa semana. Então, vocês têm os vídeos, estão gravados, vocês têm o material aí em PDF, os professores estão tentando ao máximo gerar esses recursos para vocês, né? Então, utilizem deles para vocês avançarem dentro das disciplinas. Mesmo que vocês não consigam assistir na hora, utilizem do vídeo depois, né? Eu vi que alguns de vocês pediram e tal, então usem os recursos que estão sendo cedidos para vocês. É uma situação diferente, né? Fora do convencional, e a gente tem que ir se adaptando nesse sentido também, tá? Então, usem os recursos para vocês estudarem, para vocês conseguirem avançar nas disciplinas e conseguir aproveitar um pouco mesmo nessa situação atípica. E aí, no geral, né, meu povo, eu espero que vocês tenham conseguido aproveitar um pouco dessa disciplina, que a gente tenha conseguido avançar nesse sentido. Eu espero que logo a gente consiga voltar aí para o presencial em outras disciplinas e ir avançando de outra forma, né? Mas, no geral, acho que a resposta dessa turma me deixou bem feliz, assim. E eu espero também que isso seja um reflexo aí na próxima prova. Então, galera, é isso. Eu fico disponível para vocês dentro da universidade, né? Fora dessa disciplina também, para o que vocês precisarem. A gente vai conversando aí. Nem sempre eu consigo responder na hora, mas eu tento responder, né? Sempre que dá aí para trocar uma ideia. E, no geral, pessoal, uma ótima semana aqui para vocês. Uma ótima semana de provas na semana que vem. E vamos tentar fechar essa matéria aqui sem exames, né? Não precisa, certo? Então, estudem, façam a prova com calma. E qualquer dúvida que tenha ficado, eu tô aqui disponível para responder e ajudar vocês. Ok? Aproveite. Beleza? Pessoal, quem não ficar mais com dúvidas, né, em si estão liberadíssimos. Fechamos a nossa última aula aí. Vão dar uma descansada e se preparar para a semana que vem, né? Tá joia? Joia, professora, boa noite. Boa noite, até. Até. Obrigado, professora. Boa noite. Obrigado vocês, boa noite, boa semana aí. Boa semana de prova, semana que vem. Vamos que vamos. Tchau, prof. Boa noite. Tchau, até, boa noite.